Olá, me chamo Eduardo Vieira de Sá e sou discente de graduação de licenciatura em Educação Física. E hoje irei apresentar um trabalho que se intitula Produção do Pensamento Crítico Reflexivo e Ensino-Aprendizagem como Monitor de Fundamentos da Ginástica. O componente curricular de Fundamentos da Ginástica é ofertado aos alunos do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Pampa. O componente ele engloba a temática sociocultural e histórica do mesmo, associado à participação prática dos alunos, visando experimentar corporalmente as diferentes ginásticas, enriquecendo o discente na sua formação como docente. Nesse processo, entende-se que as ginásticas no contexto escolar se aproxima, volta-se para o jogo, ou seja, a dimensão lúdico-formativa é priorizada em função de uma concepção voltada à competitividade. Nesse contexto, a monitoria desse componente tem o propósito de desenvolver perspectivas diferentes daquelas inseridas nas ações obrigatórias do graduando, contribuindo para a abertura de novos caminhos, a produção do conhecimento do pensamento crítico reflexivo e fortalecimento da relação ensino-aprendizagem, objetivando oportunizar ao acadêmico de educação física a iniciação à atividade da docência. Considerando esse contexto, o presente resumo tem o objetivo de relatar, sob o olhar crítico e reflexivo, as experiências de monitoria no componente curricular de Fundamentos da Ginástica. O componente curricular foi desenvolvido no decorrer do primeiro semestre acadêmico da Universidade Federal do Pampa, do ano de 2022. As aulas aconteciam na sala de dança e lutas e no ginásio poliesportivo da instituição. Estavam matriculados no componente 55 estudantes, dividido em duas turmas, A e B. As aulas eram ministradas pela professora responsável pelo componente, com o auxílio da monitoria, ou seja, de um acadêmico do curso de Educação Física que já havia cursado a cadeira em semestres anteriores. Durante a experiência como monitor da disciplina de Fundamentos das Ginásticas, foram desenvolvidos conhecimentos teóricos, passando pelas mais diversas vertentes da ginástica, contextualizando a questão histórica, os tempos atuais e as técnicas da modalidade da ginástica, trazendo uma visualização ampla do esporte para os discentes. A monitoria nesse componente curricular trouxe um outro olhar perante o ensino-aprendizagem, pois a cadeira configurou-se de duas maneiras para o monitor. Primeiramente, o contato ele aconteceu como discente do componente curricular obrigatório para sua formação em educação física, e após a monitoria ela trouxe um segundo olhar, como docente, auxiliando a professora do componente no desenvolvimento e planejamento das aulas, somando conhecimentos didáticos na formação como futuro docente. Por fim, a monitoria ela configurou-se não somente como finalidade complementar na formação acadêmica, mas como uma experiência enriquecedora e somativa ao aluno no âmbito da docência, colocando-o em contato com o componente a partir do viés de professor. Nesse contexto, a monitoria do componente curricular de Fundamentos da Ginástica teve o propósito alcançado de desenvolver perspectivas diferentes daquelas inseridas nas ações obrigatórias do graduando, contribuindo para a abertura de novos caminhos na produção do conhecimento e enriquecimento do pensamento crítico e reflexivo e fortalecimento da relação de ensino-aprendizagem. Nós agradecemos à Universidade Federal do Pampa, o Grupo de Estudos em Esportes e Lazer, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unipampa e o Programa de Desenvolvimento Acadêmico, pelo fomento ao trabalho. Muito obrigado pela atenção.